E círculos. Tudo começa na diferença entre os dois nomes. O círculo se refere à região aqui dentro e a circunferência à linha que fica aqui fora. Mas isso não é uma coisa fechada. Lá fora, na literatura, em diversas literaturas, você vai ver gente chamando círculo de circunferência. Eu acho que circunferência de círculo não tanto, mas círculo ser chamado de circunferência é comum. E até na Bíblia, como eu estava dizendo há pouco, algumas pessoas, alguns tradutores colocam que Deus vive sobre o círculo da Terra e usa a palavra círculo, mas a gente sabe que a Terra tem um formato esférico. Então, isso não é rígido, tá? Então, é bom que a gente habitue. Acho que tem alguém querendo entrar na sala, eu ouvi um barulhinho, deixa eu ver aqui. Não. Estou gravando agora, tá? Agora eu estou gravando. Então, é bom que a gente habitue com a linguagem círculo para a região, circunferência para a parte de fora, mas é importante... Oi? Bem parecido com área e perímetro, né? Sim. Exato, mas será que alguém faz confusão com área e perímetro? Será que alguém confunde as duas expressões? Acho que não, né? Pelo menos espero que não. Tá certo? Bem, então, já que falamos de área, vamos pensar então como é que a gente pode entender ou mostrar aos nossos futuros alunos por que é que a gente diz que a área do círculo é πr2 e o comprimento da circunferência é 2πr. Bem, primeiro a gente precisa saber o que é o número π, né? E aí, para falar do que é o número π, a gente deve olhar para a circunferência. Acho que vou desenhar outra, né? Para não mexer nessa mesma. Vamos olhar para a circunferência. Vou colocar um aqui embaixo. Subir um pouco aqui. E vamos aumentar ela um pouquinho. Vamos olhar para a circunferência e pensar em elementos importantes dela. Então vamos pensar, por exemplo, em um diâmetro. O diâmetro é um segmento que vai de um lado ao outro da circunferência, que toca num ponto e num outro ponto da circunferência e que especialmente tem a particularidade de passar no centro da circunferência. Isso é um diâmetro. Então, Salomão, por exemplo, na Bíblia, quando ele foi construir lá uma casa de banho, ou seja, ele foi fazer uma banheira redonda, ele precisou colocar um ornamento ao redor da banheira redonda dele. E aí, o material que ia gastar nesse ornamento, ele precisava saber a quantidade que ia gastar desse material. E quando foi perguntado a ele qual a quantidade que iria gastar, ele afirmou que o comprimento era mais ou menos 3 vezes o diâmetro. Era mais ou menos 3 vezes o diâmetro. Então, é um dos registros da história da humanidade onde o número π aparece. Porque π é exatamente isso, tá? Π, o tal do número π, é você dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Então, deixa eu olhar até para vocês nesse momento, para apelar a vocês. Não aceitem outra forma de falar de π. Não existe π geométrico, não existe π algébrico. O π é uma letra grega que a gente usa para simbolizar o número, que é a divisão do comprimento pelo diâmetro de uma circunferência. É uma letra grega que a gente usa para simbolizar esse número. E por que usar uma letra para simbolizar um número? É porque esse número é um número irracional. E ele sendo irracional, fica muito complicado você apresentar um símbolo simples para ele. Então, por exemplo, raiz de 2 é um número irracional. Ele tem um símbolo lá que o representa. Ou seja, a gente bota aquela letra R, né, que talvez muita gente também não saiba, mas quando a gente faz raiz de 2, o que a gente está fazendo é uma letra R e colocando o número 2 dentro. Isso é raiz de 2, tá certo? É a letra R com o número 2 dentro. Por isso que a gente usa aquele tal símbolo. Quando a gente faz assim, com uma raiz, a gente está escrevendo uma letra R e colocando em cima do que a gente quiser colocar aqui dentro. Isso é uma letra R expandida para poder
cobrir aquilo que a gente está calculando a raiz. É assim que surge a ideia, que é a ideia que cria o símbolo de racional, o símbolo de raiz, perdão. Agora, o número π, a ideia é a mesma. O que eles foram fazer? Os caras foram calcular o comprimento sobre o diâmetro de uma circunferência. E aí eles perceberam que sempre dava a mesma coisa. Não importa qual seja o tamanho da circunferência, não importa qual seja o tamanho da circunferência, se você tiver uma outra circunferência e essa circunferência for menorzinha, tá? Não importa o tamanho da circunferência, se ela for menorzinha, repito, não interessa o tamanho da circunferência. Você pegou aqui o diâmetro, o π, para essa circunferência pequenininha, continuará sendo, o π continuará sendo o comprimento sobre o diâmetro. Não importa o tamanho da circunferência. Essa circunferência pode ser a boca do caneco que você toma café, do meu copo aqui com achocolatado. Aproveitei para tomar um gole. Ou pode ser o diâmetro da Terra. Não importa. Você pegou o comprimento e dividiu pelo diâmetro de qualquer circunferência no mundo. Sabe aquela planta que tem lá no Amazonas, né? A Vitória Régia, que é bem redondinha. Você pegar ali o comprimento da circunferência, pega uma fita métrica, envolve ela, pega o comprimento e divide pelo diâmetro, o resultado vai dar aproximadamente 3,14159,2, etc. Tá certo? O número vai dar sempre o mesmo. Então, não fomos nós, matemáticos, que inventamos o π. Ele está na natureza. Ele é uma constante da natureza. Certo? Se você for fazer esse cálculo com qualquer circunferência perfeita que você encontrar no mundo, a roda da bicicleta, da tua bicicleta, a roda do teu carro, qualquer coisa circular que você imagine, tá? Se você calcular o comprimento, você medir o comprimento e medir o diâmetro, quando você divide, dá sempre o mesmo valor, até no bambolê do casamento, né? No bambolê do casamento. Não importa qual seja o tamanho da circunferência, quando você divide o comprimento pelo diâmetro, dá sempre o mesmo resultado. E como dá sempre o mesmo resultado, e ninguém vai querer ficar escrevendo 3,14,15,9,2,6, etc., né? Se eu não me engano, se não me falhar a memória, esses 7 primeiras casas decimais são essas. Então, não adianta, quem é que vai ficar querendo escrever isso? Então, para não escrever isso, simplesmente escreve π, a letra π, para que a gente possa representar esse número. Agora, é claro, né? A pergunta natural é, poxa, e como é que se sabe que o número é esse? Né? Como é que se sabe cada uma dessas casas decimais? Medindo. O teu aluno vai poder te perguntar, professor, como é que se sabe esses números decimais? Você vai dizer, medindo. É medindo que se sabe. Aí medindo como? Ora, com precisão. Você vai ter que medir com cada vez mais precisão. Então, se um dia você tem uma régua razoável, importante lá, e você mede, houve uma pequena diferença, você talvez depois precise de alguma coisa laser para medir. Bem, você vai aumentando a tua precisão. A cada vez que você aumenta a sua precisão, você vai encontrando mais casas decimais. O teu instrumento de medida é que vai te garantir a existência de mais uma casa decimal. E é claro que processos algébricos também ajudam você a descobrir mais casas decimais. E se você procurar na internet o número máximo de casas decimais encontradas para o π hoje em dia, você vai ver que são milhões e milhões de casas decimais aí. Já encontraram muitas casas decimais e continuam procurando mais. Inclusive, uma falha do livro do Dante, né, um famoso livro que é tão usado aí no ensino fundamental, o livro do Dante, tem um balãozinho em um dos livros do Dante, volume único, que ele diz assim, você sabia que já encontraram milhares de casas decimais do π e até hoje não encontraram a última? Poxa, é um desserviço isso, tá? Você não pode usar uma expressão como essa. Até hoje não encontraram a última, dá a impressão ao aluno que alguém está procurando a última. Ninguém está procurando a última porque a última não existe.
Agora, um fato também até triste é que vocês não têm nenhuma disciplina no curso de matemática que passe por uma demonstração do número π, tá certo? Ou seja, uma demonstração de que π é irracional. Na verdade, foi essa frase que eu deveria ter dito. Não tem nenhuma demonstração de que π é irracional na programação das disciplinas da graduação de vocês. Nem na de vocês, nem na de ninguém. A gente passa pela graduação em matemática, depois a gente vai dar aula sobre o número π, sobre circunferência, vai falar do número π, como eu estou falando agora, comprimento dividido pelo diâmetro, e no final a gente vai dizer para o aluno que esse número é irracional. E aí ele vai olhar para você e vai dizer, como que é irracional? Por que eu devo acreditar que é irracional? A matemática não trabalha com a fé, né? Então, nesse momento, vocês vão se sentir mal, né? Se vocês tiverem aquele legítimo sentimento matemático, vocês vão se sentir mal, porque vocês não têm como provar que o número π é irracional no nível do fundamental, tá? E na graduação, repito, se vocês não procurarem sozinhos, não tem nenhuma disciplina que vai te ensinar isso. Eu sugiro o livro do professor de Jairo Guedes de Figueiredo, vou escrever aqui, que quando mandar para vocês já fica lá escrito. Então, o livro do Jairo Guedes de Figueiredo, Jairo Guedes de Figueiredo. Se eu tiver errado o sobrenome dele, ele me perdoe, mas se não me engano é esse. Figueiredo, assim? Acho que é. Bem, de Jairo Guedes, com certeza eu não errei esse início do nome, tá? Se eu não me engano, números racionais. Não, números irracionais. Eu não sei se irracionais e transcendentes, mas pelo menos irracionais, tá? Então, é um livro paradidático e vocês podem fazer uma leitura da demonstração de que π é irracional nele e também fazer uma leitura de que o número a base do logaritmo neperiano é irracional. Mas, assim, talvez não seja o momento para vocês fazerem essa leitura. Talvez seja mais para o fim do curso. Mas é uma informação que eu te digo para que você não saia desse curso simplesmente com a informação de que π é irracional sem ter visto uma demonstração, pelo menos. Porque aí, quando o aluno te perguntar lá no fundamental, você vai afirmar que é irracional e vai dizer, eu vi uma demonstração. Então, pelo menos o aluno olha para você e confia em você que não é só uma questão de fé, a demonstração existe. Para vocês não terminarem a graduação sem nunca ter visto uma demonstração, porque aí quando o aluno perguntar a você por que é irracional, aí você vai dizer, poxa, eu nunca vi uma demonstração, é uma questão de fé, eu acredito porque me disseram que era, mas eu não tenho nenhuma demonstração. Isso não é legal, tá? Sair de uma formação em matemática e fazendo afirmações no ensino fundamental que você não tenha visto demonstrações. As coisas do ensino médio e fundamental, elas todas têm que ser possíveis de ser demonstradas para vocês no final do curso. Nada pode ficar sem poder demonstrar, tá? Bem, então, primeira coisa que eu queria destacar era isso. O que significa o número π. Eu espero que eu não tenha deixado ninguém sair desse curso sem saber isso, tá bom? Se não souber o que é o número π, pronto, já pode ser até uma questão de prova. O que é o número π? E aí, se você não escrever para mim, que é o quociente entre o comprimento e o diâmetro de uma circunferência, eu vou ficar com raiva, né? Poxa, era a coisa mais importante que eu tinha para dizer naquela nossa segunda aula. Bem, aí sigamos em frente. Alguém aqui teria uma ideia de como é que a gente pode pensar em área de uma circunferência? Ou melhor, de um círculo, né? Porque circunferência não é região, então não tem área. Como é que a gente pode pensar, então, na área de um círculo? Eu vou pedir a vocês agora que me ajudem. Você vai ensinar área de círculo para o teu estudante? Como é que você começa a falar para ele sobre a área de um círculo? Alguém tem uma ideia? Trabalhar com o perímetro. O perímetro do círculo. Vai fazer como fosse a corda. Vai ser 2π vezes o raio. E a área. Mas não é 2π vezes o raio. Vou começar dessa forma.
2πr é o 2πr vai... ao quadrado. Isso. A área πr ao quadrado. Isso, Ilaína. Sim, a área é ao quadrado. E o comprimento é 2πr. O que você me falou era o comprimento, Carlos. Sim. Mas e aí? Esse é o- Mas como é que esse é você o vai, caminho. como é que você vai convencer o aluno que é πr ao quadrado? Como é que você vai convencer o aluno que é 2πr? Aí você vai substituir pelo diâmetro. O diâmetro não é 2 vezes o raio? Aí vai chegar no comprimento de π. O Muito π bem. é a razão do Entendi. comprimento pelo diâmetro. Aí substitui onde tem um diâmetro. Tá, entendi o que você está me dizendo. Eu lhe perguntei sobre a área e você me falou do comprimento. Foi isso que aconteceu, não foi? Ó, eu vou baixar então um pouco, né? Vou aproveitar a sua fala. Eu ia falar depois, mas vou aproveitar a sua fala, fazer o seguinte, vou baixar um pouco o meu círculo, vou deixar ele mais para baixo. Acho que faço uma seleção aqui assim, deixa eu ver. E consigo baixar isso aqui também, pronto. É legal, né, essa mesa. E vou escrever o que você falou. Vou falar sobre o comprimento, viu, Carlos? Porque a minha intenção não era falar sobre o comprimento agora, eu ia falar sobre a área. Mas já que você falou no comprimento, então o comprimento é um momento bom também de falar. Talvez seja até melhor mesmo. Então, eu perguntei como falar sobre a área. Mas, já que você disse como falar sobre o comprimento, eu vou dizer então. O que você acabou de me dizer, veja se eu entendi. Acho eu que sim. Você acabou de me dizer o seguinte. Como eu sei que o π é o comprimento dividido pelo diâmetro, e eu sei, vou parar de escrever em vermelho, e eu sei que aqui é um raio e aqui é outro raio, então eu sei que o comprimento, ou seja, eu sei que o π é igual ao comprimento dividido por 2 raios. Não é isso? Isso aí. Pronto. Então, se o π é o comprimento dividido por 2 raios, então eu tenho aquela primeira fórmula que os livros mostram, que diz que o comprimento é 2π, quando ele faz o produto aqui, 2r vezes π, 2rπ ou 2πr, que é como o pessoal escreve normalmente nos livros textos, né? No livro texto você encontra essa fórmula, ok? Tá certo? O comprimento é 2πr. E é simplesmente a definição do π. Não é nada mais do que isso. É o fato de que π é o comprimento dividido pelo diâmetro. Então, o comprimento vai ser o π vezes o diâmetro. E o diâmetro é 2 raios. Por isso que o comprimento é 2πr. Ok? Ok. Todos notaram que vai ser bem natural para o teu aluno, você vai dizer a ele, olha, quando a gente divide o comprimento pelo diâmetro de uma circunferência, dá sempre o mesmo número, 3,14, 15, 9, 2, tal lá. Isso você não vai poder mostrar a ele. O máximo que você pode fazer, até pode. Você manda ele medir o caneco, manda ele medir o comprimento da roda da bicicleta dele e trazer, né? Passa como tarefa para casa. Meu filho, chega em casa, tudo que for redondo você mede o comprimento e mede o diâmetro e traz para cá. O Marcos caiu na idade. Marcos, você está com maldade, viu, Marcos? Então, tudo que for redondo você mede lá o comprimento e mede o diâmetro e traz para cá para a aula. E aí os alunos vão vir com um monte de número. O preguiçoso nem vai medir nada e vai chutar 2 números e vai trazer para você. Vai acontecer isso também. Aí quando o menino chegar, você pega e manda eles dividirem o comprimento pelo diâmetro. Todo mundo dividindo o comprimento pelo diâmetro. Pode ser que algum até esqueça. Eita, professor, esqueci. Trouxe esses 2 números, não sei mais quem é o comprimento nem o diâmetro. Na lógica, o comprimento é o maior, né? Então, ele traz lá e você mandou mediu com a fita métrica lá da mãe dele, estava costurando. Não importa, ele pode medir com o que ele quiser, desde que ele traga lá os 2 números. Quando ele divide, o número deve aproximar-se de 3,1415,9. Aí você anota no quadro todas as respostas que os seus alunos trouxerem. E aí você vai dizer a eles, está vendo? Claro, vai ter um ou outro errado. Aí você vai dizer, poxa, esse está muito diferente. Provavelmente você mediu errado. Mas a grande maioria vai dar um número muito perto de 3,1415,9.
E aí você convenceu ao teu aluno que isso é uma coisa do círculo, da circunferência. Está na natureza, porque você deixou ele escolher em qualquer caneco da vida dele. Deixou ele escolher em qualquer lugar. Tá certo? Gostou da minha proposta para começar? Tá bom? Sim. Se alguém já deu aula de circunferência e não fez isso, olha aí uma ideia. Manda os caras medirem e depois trazer. Ah, uma ideia. Façam isso. Caneco da vida dele. Tantos canecos que existem por aí, ele pode pegar, né, abre lá o armário da cozinha e os grandes, os pequenos, a leiteira, as panelas, né, eu tenho aqui umas panelas que são bem redondinhas, qualquer coisa que ele quiser, ele medir e ele traz e mostra lá que a medida é sempre essa. O Joel caiu na risada agora. Pois bem, aí quando ele trouxer isso, ele se convenceu de que existe uma constante que é obtida dessa forma, né? Existe uma constante que é obtida quando você calcula o comprimento dividido pelo diâmetro, dá sempre o mesmo resultado. Aí você convence ele disso daqui com facilidade. E ele não precisa decorar, né? O interessante é isso. Isso daqui é a coisa mais natural do mundo. Isso é o número π, que é o comprimento dividido pelo diâmetro. E acabou. Olha que legal. Pronto, aí você convenceu ele. Essa foi a proposta do Carlos. Agora deixa eu voltar para a minha pergunta. E uma ideia bem natural assim, também, para a gente poder convencer ele de que a área é πr2. E agora? Como é que a gente faz agora para convencer o nosso aluno que a área é πr2? O comprimento foi fácil. E a área? Como é que a gente faz? Achocolatado Vale Dourado. Tá? O melhor achocolatado do Brasil. Para quem gosta, né, professor? Alguém não gosta de achocolatado? Eu. Sério? Sério? Aqui em casa todo mundo gosta, é uma desgraça. Eu compro aquelas caixas grandes com 20. Então, vai embora rapidinho, todo mundo aqui toma. Então, qual é a ideia para poder fazer a área da circunferência? Como é que a gente faz? Professor, deixa eu me conter aqui porque a aula está muito boa, eu estou rindo a beça aqui. Então, aproveitando o gancho que o Carlos falou, nesse caso eu iria descobrir o diâmetro, que seria um R, e explicar para ele, não sei se estava certo, não sei se está certo essa linha de raciocínio. O diâmetro é o D, né? O diâmetro são 2 R. Isso. Tá. Achava o raio, né, pelo diâmetro, aí iria falar para ele que iria multiplicar esse raio ao quadrado vezes π, porque se fosse repartir em partes, né, da circunferência. O problema é você convencer a ele de que essa conta realmente é a área. É porque a área do círculo é diretamente proporcional Mas em quê? ao raio, né? É diretamente proporcional ao raio. Você precisa dizer isso da mesma maneira que você disse. Bem, primeiro você convenceu a ele de que o π existe, quando você mandou ele medir todas as circunferências que ele pôde na vida e calcular o comprimento dividido pelo diâmetro. Ele mesmo descobriu que o π existia, né? Então para ele não doeu. Aí quando ele descobriu que o π é o comprimento pelo diâmetro, você fez só o produto dos meios e dos extremos e disse que o comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Beleza, você conseguiu convencer ele de maneira muito natural. Aí quando você for falar da área, você não pode fazer uma mágica para dizer que é πr2. Ele teria que ter uma noção bem natural disso. Alguém tem uma sugestão? Porque, é a proporcionalidade, mas você tem que mostrar como é essa proporcionalidade. Eu não estou pedindo para você mostrar a ele como calcular. Eu estou pedindo para você convencer a ele de que é πr2. Ferrou, não foi? É mais difícil, não é? Então, a ideia, se eu não me engano,